Uma nova canção. Capítulo 1. O sonho no olhar. Toda vez que os primeiros acordes do teclado começavam a tocar no início do culto, o coração de Lucas já disparava no peito. Ele estava sentado na quarta fileira, bem ao lado dos pais, que eram obreiros da igreja e sempre ocupavam aquele lugar reservado, onde podiam ajudar no que fosse necessário. Mas, enquanto sua mãe acompanhava o canto com o inário aberto nas mãos e seu pai observava atentamente tudo ao redor, os olhos de Lucas estavam fixos em um único lugar, o palco. Lá em cima, o grupo principal de louvor cantava com tanta alegria e entrega que pareciam brilhar. Ele admirava cada movimento, cada nota, a forma como eles fechavam os olhos e cantavam como se estivessem falando diretamente com Deus. Para Lucas, aquilo era mais do que música, era o jeito mais bonito de servir. E era exatamente aquilo que ele mais queria para sua vida. Um dia vai ser eu ali, ele pensava, sorrindo de leve enquanto cantava baixinho junto, imaginando que a sua voz também ecoava por todo o salão, levando mensagens de fé e amor a todos que ouvissem. Quando o culto acabava e todos se despediam com abraços e cumprimentos, Lucas já estava pensando no que faria assim que chegasse em casa. Mal podia esperar para correr para seu quarto, pegar o seu inário, já todo marcado e cheio de anotações, e começar os seus próprios ensaios. E assim fazia todas as noites. Trancava a porta, respirava fundo e cantava com toda a força que tinha, colocando todo o sentimento em cada letra. Cantava hinos antigos e os mais novos também, tentando imitar a melodia que ouvia nos cultos, mas sempre colocando um pouco de si mesmo em cada nota. Muitas vezes, seus pais paravam perto da porta do quarto, em silêncio, só para ouvir. "Você ouviu como ele cantou essa parte?" perguntava a mãe, com os olhos brilhando de orgulho. "Tem uma voz tão linda e um coração ainda maior." O pai sorria, concordando com a cabeça, e respondia com certeza na voz: "Esse menino tem um dom especial, Maria. Tenho certeza que Deus preparou ele para isso. Um dia, não só aqui na igreja, mas por onde ele passar, vai levar a mensagem através do canto. A carreira dele vai ser abençoada, eu tenho certeza." Lucas não sabia, mas o apoio dos seus pais era o seu maior combustível. Ele ainda era apenas um adolescente, cheio de sonhos e incertezas, mas naqueles momentos, cantando no seu quarto, sentia que estava cumprindo um propósito. E sabia que, com fé e dedicação, o seu lugar no grupo de louvor não era apenas um sonho distante. Uma nova canção. Capítulo 2. A oportunidade chegou. Era um domingo como outro qualquer. O salão da igreja estava cheio e o clima de comunhão tomava conta de todos os cantos. Depois da mensagem, quando todos já se preparavam para ir embora, o diretor do departamento de louvor subiu ao púlpito com um sorriso no rosto, pedindo um minuto de atenção especial. "Gostaria de fazer um anúncio muito importante", começou ele, com a voz forte e clara. "Estão abertas as inscrições para a formação de um novo grupo de louvor. Esse grupo vai ser responsável por abrir os nossos cultos, preparando o coração de todos para adorar a Deus. O convite é aberto a todos os jovens da igreja. Quem tem vontade, dom e coração disposto para servir, pode se inscrever na secretaria até a próxima quinta-feira." Para Lucas, parecia que o mundo tinha parado naquele instante. O coração dele disparou tão forte que ele podia ouvir o próprio batimento. Era como se Deus tivesse ouvido todas as suas orações e todos os sonhos que ele guardava há tanto tempo. "É agora. É a minha chance", pensou ele, sentindo um arrepio de felicidade percorrer todo o seu corpo. Seus pais olharam um para o outro e depois para ele, vendo o brilho nos olhos do filho. Não precisaram nem falar nada, já sabiam o que se passava dentro dele. Na segunda-feira, bem cedo, Lucas foi um dos primeiros a chegar na secretaria da igreja. Pegou a ficha de inscrição, preencheu cada espaço com muito cuidado e entregou com as mãos tremendo de ansiedade. Os testes aconteceram alguns dias depois. Quando chegou a sua vez de cantar, Lucas respirou fundo, lembrou de todos os ensaios que fazia no quarto, do apoio dos pais e de todo o amor que sentia por Deus. Ao abrir a boca para cantar, não pensou em mais nada além de adorar. Os responsáveis pela seleção trocaram olhares surpresos e positivos logo nas primeiras notas. A voz dele era doce, forte e cheia de sentimento, e logo foi identificado como um dos maiores potenciais que apareceram na seleção. Passados alguns dias, o resultado foi divulgado. O grupo seria formado por 5 pessoas ao todo, escolhidas a dedo por seu talento, mas principalmente por seu coração disposto para servir. Os nomes dos aprovados foram anunciados e escritos no mural da igreja.
Os integrantes do grupo seriam Lucas, o jovem que sonhava alto, voz potente e cheia de emoção. Mateus, um rapaz calmo, que tocava violão e tinha uma voz suave que completava qualquer harmonia. Sara, doce, carismática e com uma voz clara que parecia um anjo. Débora, animada e cheia de vida, com uma voz forte e marcante. Ana Clara, sensível e dedicada, que cantava com uma fé que tocava todos. 2 rapazes e 3 moças, todos jovens, cheios de vontade e escolhidos por Deus para essa missão. A alegria de Lucas não cabia dentro do peito. Ao chegar em casa, contou a novidade para os pais, que o abraçaram forte, agradecendo a Deus com lágrimas nos olhos. "Eu sabia, meu filho", disse o pai, com a voz embargada de orgulho. "Deus está abrindo as portas para você, exatamente como nós sempre acreditamos." Logo na semana seguinte, começaram os ensaios. Todas as terças e quintas-feiras, e também aos sábados, os 5 jovens se reuniam na sala de música da igreja. No começo, havia um pouco de timidez entre eles, mas logo foram se conhecendo melhor. Aprenderam a ouvir a voz um do outro, a se harmonizar e a entender que, juntos, eles seriam muito mais fortes. Lucas olhava para cada um dos novos amigos, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, e sentia que, finalmente, estava onde sempre sonhou estar, perto de Deus, através da música, fazendo o que mais amava, ao lado de pessoas que tinham o mesmo propósito. Aquele era só o começo de uma nova caminhada, e ele já podia sentir que coisas incríveis estavam por vir. Uma nova canção. Capítulo 3. Lírios dos Vales, o primeiro louvor. Depois de semanas de ensaios, dedicação e muita oração, finalmente havia chegado o grande dia, a estreia do novo grupo. Eles mesmos escolheram um nome que lembrava pureza, beleza e algo que cresce forte mesmo em meio aos desafios: Lírios dos Vales. Os 5 integrantes, Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, já se entendiam muito bem, como se fossem uma família, e cada um trazia um brilho especial para o grupo. Naquele domingo, Lucas acordou mais cedo que o normal. Vestiu-se com capricho, arrumou a sua Bíblia e, no caminho para a igreja, sentia um misto de ansiedade e uma paz enorme no coração. Seus pais iam ao seu lado, sorrindo, sabendo que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa caminhada abençoada. Quando chegaram, a igreja já estava cheia. O clima era de expectativa, pois todos sabiam que os jovens iriam se apresentar pela primeira vez. Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara se reuniram nos bastidores, deram as mãos e fizeram uma oração rápida, pedindo que Deus usasse cada voz e cada gesto para agradar a Ele e tocar o coração das pessoas. "É só o que praticamos, pessoal. Vamos adorar de todo o coração", disse Lucas, transmitindo segurança aos amigos. Foi então que o diretor do departamento chamou. Subiram ao palco devagar, com passos firmes e postura respeitosa, mas cheios de alegria. Ao se posicionarem diante dos microfones, Lucas e Mateus ao centro, como vocês principais e acompanhando os instrumentos, Sara ao lado esquerdo, com seu jeito doce, e Débora e Ana Clara ao lado direito, sempre atentas e sorridentes. Quando todos já estavam prontos, os acordes começaram a tocar. Quando abriram a boca para cantar, uma atmosfera de paz tomou conta de todo o salão. A harmonia das vozes era linda. Mateus completava tudo com a sua voz suave. Sara tinha um tom claro que parecia flutuar no ar. Débora trazia força e energia. E Ana Clara colocava tanta emoção que já fazia os olhos se encherem de lágrimas logo no início. Mas o que mais chamava a atenção era a postura de todo o grupo. Cantavam com olhos brilhantes, semblante sereno e com um amor tão grande transparecendo no rosto, que pareciam não estar apenas cantando para as pessoas, mas sim diretamente para Deus. Mas havia algo que chamava a atenção de todos de forma especial: Lucas. Desde o primeiro momento em que sua voz se uniu às dos amigos, ela se destacou. Não era apenas por ser forte ou afinada, embora fosse, mas havia uma doçura, uma clareza e uma emoção diferente em cada nota que ele cantava. Ele não apenas cantava letra, ele vivia o que cantava. Sua postura era humilde, mas cheia de confiança, e sua expressão transmitia uma fé que tocava quem quer que o estivesse observando. Ele olhava para os amigos do lado, trocava sorrisos discretos com Sara e parecia conduzir todo o grupo com uma maturidade que ia muito além da sua idade. Nas fileiras, as pessoas olhavam umas para as outras, sorrindo e sussurrando, encantadas. Que vozes lindas têm esses jovens! Que harmonia perfeita! E que postura bonita! Quanta entrega!
Mas vejam aquele rapaz, o Lucas, tem algo diferente nele, não é mesmo? Dá para ver que nasceu para isso. Seus pais, sentados na quarta fileira, tinham os olhos cheios de lágrimas de orgulho e gratidão. Viam ali, bem na frente deles, o sonho que eles próprios alimentavam há tanto tempo se tornando realidade. O filho que cantava escondido no quarto, agora estava ali, à frente de todos, brilhando e servindo a Deus exatamente como sempre desejou, ao lado de Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, seus grandes amigos e parceiros de ministério. Quando a música terminou, houve um silêncio breve, seguido de uma salva de palmas calorosa e animada. O grupo Lírios dos Vales tinha chegado para ficar e Lucas, com seu dom e seu coração, já tinha conquistado um lugar especial no coração de todos da igreja. Ao descer do palco, abraçou cada um dos amigos e sentiu que todo esforço, cada ensaio e cada momento de sonho tinham valido a pena. Ele sabia que aquele era só o começo, mas já tinha certeza. Estava no caminho certo e com aqueles amigos ao seu lado, tudo seria ainda mais abençoado. Uma nova canção. Capítulo 4. Tempo de crescimento e novos começos. O tempo foi passando e o grupo Lírios dos Vales, formado por Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, já não era mais uma novidade na igreja. Tinha se tornado uma parte essencial da vida da congregação. A cada ensaio, a cada domingo e cada evento, eles se tornavam mais unidos e muito mais afinados. O trabalho no ministério era levado a sério por todos. Não importava se teriam apresentação ou não, Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara estavam sempre se dedicando, estudando as letras dos hinos, entendendo a mensagem por trás de cada melodia e preparando novos cânticos para agradar a Deus e tocar o coração das pessoas. Lucas, em especial, se sentia realizado. Cada vez que subia ao palco ao lado dos amigos, sentia que estava cumprindo seu propósito e a alegria de servir só aumentava cada dia. Os 5 integrantes eram como uma família, compartilhavam sonhos, dificuldades, risadas e sempre se ajudavam mutuamente. Mateus, com a sua calma, era quem sempre trazia equilíbrio ao grupo. Sara, com seu jeito doce, deixava tudo mais leve. Débora, com toda a sua animação, contagiava todos com energia e Ana Clara, com a sua sensibilidade. Sempre percebia quando alguém precisava de uma palavra amiga. Foi nesse clima de amizade e união que uma notícia mexeu com todos durante um dos encontros. Depois de um ensaio longo e produtivo, quando já estavam arrumando os instrumentos e guardando os livros de música, Mateus e Débora chamaram a atenção de todos, com um sorriso meio tímido, mas cheio de brilho nos olhos. Eles, que sempre se deram muito bem e tinham uma sintonia especial tanto na música quanto na amizade, resolveram compartilhar o que sentiam. Gostaríamos de contar uma novidade para vocês. Começou Mateus, segurando a mão de Débora. Nós dois resolvemos namorar. Queremos fazer as coisas da forma correta, com a bênção de Deus, dos nossos pais e de todos vocês, que são nossos amigos e irmãos. A alegria foi geral. Lucas, Sara e Ana Clara bateram palmas, correram para abraçar os dois e parabenizaram de coração. Lucas ficou muito feliz por eles. Conhecia o coração dos amigos e sabia que era uma relação construída sobre princípios e fé. Ao ver a felicidade de Mateus e Débora, um pensamento começou a passear devagar pela sua mente. Será que um dia também vou encontrar alguém que caminhe ao meu lado, que ame a Deus e a música tanto quanto eu? E, sem que ele percebesse, seus olhos foram logo na direção de Sara, que sorria feliz com a notícia. Era um sentimento novo, uma sementinha que começava a brotar, mas ele preferiu guardar aquilo só para si, por enquanto. Enquanto via os amigos vivendo essa nova fase, Lucas também tinha uma grande novidade para sua própria vida. Tinha finalmente conseguido ingressar no curso superior de música. Era mais um sonho realizado, mais uma etapa que mostrava que ele estava investindo cada vez mais no dom que Deus lhe tinha dado e que ele tanto amava. A faculdade exigia muito estudo, dedicação e tempo, mas Lucas não deixou que isso afetasse seu compromisso com o grupo e com a igreja. Pelo contrário, tudo que aprendia nas aulas, teoria musical, técnica vocal, harmonia, ele trazia para os ensaios, ajudando Mateus, Sara, Débora e Ana Clara a crescerem ainda mais. Seus pais, sempre orgulhosos, viam o filho se tornar um jovem sábio, dedicado e cada vez mais preparado, tanto na vida espiritual quanto na vida profissional. A rotina agora era corrida, mas muito feliz. De manhã e à tarde, os estudos e as aulas. À noite, nos finais de semana, os ensaios com o Lírio dos Vales, os cultos e a comunhão com os amigos.
Lucas sentia que estava evoluindo em todos os sentidos, e mesmo com a correria, havia uma paz grande no seu coração. Ele sabia que cada passo dado, cada nota estudada e cada momento ao lado de Mateus, Sara, Débora e Ana Clara faziam parte de um plano maior, e isso deixava ainda mais animado com o futuro que estava por vir. Uma nova canção. Capítulo 5. Sentimentos verdadeiros. Com o passar do tempo, o grupo Lírios dos Vales, formado por Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, já não era conhecido apenas na sua própria congregação. A fama dele se espalhou por toda a cidade e por diversas outras cidades da região dentro do seu ministério. A harmonia perfeita, a dedicação, principalmente a maneira como cantavam com o coração, chamavam a atenção de todos. Eram convidados constantemente para participar de cultos festivos, conferências e encontros de jovens em outras igrejas, e por onde passavam, Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara deixavam uma marca de alegria e adoração. Lucas, com sua voz potente e doce, e com aquela postura cheia de humildade e brilho, continuava sendo o grande destaque do grupo. Por onde andavam, as pessoas o elogiavam, pediam fotos e diziam como sua voz era uma bênção. Mas, nos últimos tempos, havia algo que ocupava muitos pensamentos de Lucas. Ele percebia que tanto Sara quanto Ana Clara, que ainda estavam solteiras, demonstravam gostar muito da sua companhia. E ele sempre tentou tratar as duas com muita delicadeza e respeito, para não magoar ninguém nem causar mal-entendidos dentro do grupo. Mateus, que agora namorava Débora, sempre observava tudo com um sorriso compreensivo, sabendo exatamente o que se passava no coração do amigo. Mas, na verdade, havia uma diferença muito grande no coração de Lucas. Entre todas elas, havia uma única pessoa que era o motivo dos seus sorrisos mais sinceros, da sua atenção mais cuidadosa e do seu olhar mais demorado: Sara. Era ela quem ele realmente admirava, não só pela voz bonita e pela dedicação ao ministério, mas pela doçura do trato, pela fé firme e pela forma leve e alegre que tinha de viver. Ele só tinha medo de se declarar antes da hora, sem saber ao certo se ela sentia o mesmo, ou se poderia atrapalhar a amizade e o trabalho de todos. Até que um dia, após um ensaio longo, Ana Clara, que ele só via como grande amiga, o chamou de canto, com um sorriso enorme e um brilho nos olhos diferente de tudo que ele já tinha visto. Lucas, eu preciso te contar uma novidade, e queria que fosse um dos primeiros a saber, disse ela, toda animada. Eu estou namorando com o filho do diretor do departamento de louvor. Nós já oramos muito, conversamos com os nossos pais e com o pastor e recebemos a bênção de todos. Estou muito feliz. Lucas sentiu um alívio tão grande que pareceu que um peso enorme tinha saído de dentro do seu peito. Naquele momento, tudo ficou claro e tranquilo. Ele abraçou a amiga com toda a sinceridade do mundo. Que notícia maravilhosa, Ana Clara. Fico imensamente feliz por você, de verdade. Que Deus abençoe muito essa união. Vocês merecem toda a felicidade do mundo, respondeu ele, com o coração leve e sorrindo de verdade. Agora, não havia mais dúvidas, nem confusões, nem mal-entendidos. Agora, só restava Sara. E, com o coração livre e sem medo de errar ou magoar ninguém, Lucas finalmente pôde começar a se aproximar dela como sempre desejou, com a bênção e a alegria de todos os amigos, Mateus, Débora e Ana Clara, que já percebiam tudo e torciam muito por eles. Lucas começou a chegar mais cedo aos ensaios só para conversar com ela, ajudava a carregar os materiais, perguntava como tinha sido seu dia cada vez que cantavam juntos ao lado de Mateus, Débora e Ana Clara. Ele olhava nos olhos dela com um brilho que antes ele tentava esconder. Percebia que ela também retribuía. Sorria mais para ele, procurava ficar ao seu lado nas viagens e parecia mais feliz quando ele estava por perto. Lucas sentia que, enfim, estava no caminho certo. Tudo acontecia no tempo de Deus, e agora ele podia investir de verdade, com todo respeito e carinho, na única pessoa que ele realmente queria ao seu lado, Sara. O grupo Lírios dos Vales continuava unido, forte e abençoado, mas agora havia algo mais especial entre eles. Um amor lindo que começava a florescer entre canções, orações e a vontade de servir a Deus juntos, todos os 5, como uma verdadeira família. Uma nova canção. Capítulo 6. O chamado para o mundo e o amor declarado. O ano seguinte chegou trazendo novidades que ninguém imaginava. Uma notícia correu por toda a região. Um grande concurso de música transmitido por uma rede de televisão nacional estava com as inscrições abertas.
Era uma oportunidade única, onde talentos de todo o Brasil poderiam se apresentar e mostrar o seu dom para milhões de pessoas. Assim que a notícia se espalhou pela igreja, uma única ideia passou pela cabeça de todos: Lucas. Não havia quem duvidasse. Todos sabiam que o dom que Deus tinha dado a ele era grande demais para ficar apenas dentro das 4 paredes da congregação ou nas cidades vizinhas. O talento, a voz, a postura e, principalmente, a mensagem que ele carregava através da música mereciam chegar a muito mais pessoas a todo o país. Essa é a porta que Deus abriu para ele, dizia o pastor com convicção. Ele não canta apenas para nós, ele canta para levar a mensagem de Deus aonde quer que for. Seus pais, que sempre foram o seu maior alicerce, oraram muito sobre o assunto. Sabiam que seria uma grande mudança, mas também reconheciam que era o propósito de Deus se cumprindo. O grupo Lírios dos Vales, formado por Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, também se reuniu para conversar e orar a respeito, e todos concordaram unanimemente: Lucas precisava participar. Você tem um dom que é para o mundo, amigo, disse Mateus, com aquela calma de sempre, apoiando o amigo. Nós vamos estar aqui orando e torcendo por você em cada passo, completou Débora, sorrindo com carinho. Essa é a sua hora. Lucas não pode deixar passar, afirmou Ana Clara com toda certeza. E Sara, com um brilho especial nos olhos, apenas sorriu e acenou com a cabeça, deixando claro que também acreditava muito nele. Com o apoio e a concordância de todos, pais, pastor, amigos e membros da igreja, a inscrição foi feita. Lucas enviou o material, os vídeos com as suas apresentações ao lado do grupo, e depois de alguns dias de muita ansiedade e oração, chegou a resposta. Ele foi selecionado. Ele iria viajar até a sede do concurso em outra cidade, onde passaria um tempo se preparando, participando das gravações e vivendo essa nova etapa da sua vida. A alegria era imensa, mas também havia um sentimento que tomava conta do coração de Lucas mais do que tudo. Antes de partir, ele precisava resolver o que sentia, precisava deixar claro o que Sara significava para ele. Os dias que antecediam a viagem foram corridos, com preparativos, despedidas e conselhos. Mateus, Débora e Ana Clara ajudavam em tudo, arrumando materiais e dando força, percebendo claramente que Lucas estava com a cabeça em outro lugar, esperando o momento certo. Em uma tarde, após um ensaio com o grupo, Lucas chamou Sara para conversar em um lugar mais reservado da igreja, onde costumavam conversar e orar juntos. O coração de Lucas batia forte, muito mais do que quando estava diante de uma multidão ou de um palco. Olhou nos olhos dela, viu aquele sorriso que já era sua paz e respirou fundo, reunindo toda a coragem do mundo. Sara, nesses últimos tempos, com tudo que aconteceu, com as viagens, os ensaios com você, com o Mateus, a Débora e a Ana Clara, e agora com essa oportunidade que está chegando, uma coisa só tem crescido no meu coração: o carinho. O respeito e o amor que eu sinto por você, disse ele, com a voz suave e cheia de sinceridade. Você foi a única pessoa que eu sempre quis ao meu lado, a única que me faz querer ser melhor, tanto como pessoa quanto como servo de Deus. Ele deu um passo à frente, aproximando-se um pouco mais, e continuou. Eu vou viajar, vou viver coisas novas, mas eu não quero que haja dúvidas entre nós, e nem quero ir embora sem saber se posso contar com você, se o meu coração também mora no seu coração. Sara, você é o presente que Deus preparou para mim, e eu quero cuidar de você, caminhar ao seu lado e servir a Deus com você para sempre. Então, com os olhos brilhando de emoção e esperança, ele fez a pergunta que ela já esperava, com um sorriso doce e tímido nos lábios. Você aceita namorar comigo? Sara sentiu as lágrimas de alegria rolarem pelo rosto. Ela também esperava por esse momento, também guardava o mesmo sentimento e já orava muito tempo por isso. Com um brilho intenso no olhar, que revelava todo o amor que sentia, ela respondeu baixinho, mas com toda a certeza do mundo. Aceito, Lucas. Com todo o meu coração. Eu sempre esperei por isso, e tenho certeza que Deus preparou o nosso caminho para se encontrar. Quando voltaram para perto dos amigos, Mateus, Débora e Ana Clara já sabiam pelo sorriso que carregavam no rosto e vieram correndo abraçar os dois, comemorando aquela nova fase com muita alegria e gratidão. Naquele momento, Lucas sentiu que tinha conquistado 2 vitórias antes mesmo de viajar. A confirmação do seu chamado para a música e o amor da mulher que ele amava e que seria, a partir daquele dia, a sua maior motivação. Agora, ele poderia partir para o concurso com o coração completo, cheio de fé, sonhos e um amor lindo para guardar e levar consigo aonde quer que fosse.
Uma nova canção. Capítulo 7. Viagem, saudade e destaque. O dia da viagem chegou cedo. O aeroporto estava cheio de pessoas, mas para Lucas tudo parecia diferente, como se o mundo tivesse ganhado novas cores e novos sentidos. Ele levava na mala suas roupas, seu material de estudo e tudo necessário para ficar um tempo longe de casa. Mas o que ele levava mesmo com maior cuidado estava dentro do coração. A alegria do chamado de Deus, o apoio da família, a torcida de toda a igreja, o carinho dos amigos Mateus, Débora e Ana Clara, principalmente o amor de Sara, que havia começado ali tão forte e tão bonito. A despedida foi emocionante. Seus pais o abraçaram forte, recomendando cuidado, fé e humildade. Os amigos do grupo Lírios dos Vales, Mateus, Débora e Ana Clara, também estavam lá, desejando boa sorte, dando conselhos e prometendo orar muito por ele enquanto estivesse longe. E Sara? Ela ficou por último, com os olhos brilhando de lágrimas, mas sorrindo. Trocaram um abraço demorado, daqueles que parecem querer juntar todo o tempo da saudade que viria antes mesmo de ela começar. Vai com Deus, meu amor. Você é capaz, e eu já tenho orgulho de você. Ela sussurrou ao pé do ouvido dele. Você é a minha força. Por você, por eles e para a glória de Deus, eu vou dar o meu melhor, respondeu Lucas antes de embarcar, pensando em cada um que ficava. A viagem foi longa. Quando chegou à cidade onde seria gravado o concurso, tudo era novo. Ruas diferentes, prédios grandes, uma agitação que ele não estava acostumado. Foi levado para uma acomodação onde ficariam todos os participantes, jovens talentos vindos de todos os cantos do Brasil. Ali, ele conheceu pessoas de todas as culturas, cada um com a sua história e o seu sonho. Os primeiros dias foram de intensos ensaios. A equipe do concurso era muito rigorosa e profissional. Os ensaios eram longos, cansativos e exigiam muito de todos: preparo vocal, postura, interpretação e presença de palco. Lucas, que já tinha uma boa base por causa da faculdade e de toda a experiência que viveu ao lado de Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, logo se destacou entre os outros candidatos. Os professores e preparadores olhavam para ele com olhos de aprovação. Ele aprendia rápido, aceitava as correções com humildade e sempre se dedicava ao máximo. Mas, quando o silêncio chegava à noite, a saudade batia forte. Era nessas horas que ele pegava o celular e lia as mensagens carinhosas que recebia de Sara, ouvia as mensagens de voz animadas de Débora e Ana Clara, recebia conselhos sábios de Mateus e as palavras de conforto dos seus pais. Cada palavra de incentivo fazia com que ele sentisse que não estava sozinho. A distância era difícil, mas servia para fortalecer ainda mais o que sentiam uns pelos outros e aumentar a sua fé. Chegou então o dia da primeira apresentação ao vivo, diante das câmeras, dos apresentadores, dos jurados e de milhões de espectadores em todo o país. O palco era grandioso, cheio de luzes, muito maior do que qualquer lugar onde ele já tivesse cantado, mas Lucas lembrava dos palcos menores onde ensaiava com os amigos. O coração bateu mais forte, mas Lucas respirou fundo, orou em silêncio e lembrou-se: é para Deus que eu canto, e Ele está comigo, assim como todos eles estão no meu coração. Quando a música começou, toda a timidez e o nervosismo desapareceram. Ele cantou uma canção que falava de esperança e confiança, colocando toda a sua alma em cada nota. A sua voz ecoou forte, doce e extremamente afinada, preenchendo todo o auditório. A postura dele era admirável. Calmo, seguro, humilde e com uma expressão que transmitia paz e fé, como ele havia aprendido a ser ao lado do seu grupo. Ao terminar, um silêncio breve tomou conta, logo rompido por uma salva de palmas calorosa e aplausos de pé de todos os presentes. Os apresentadores se aproximaram já sorrindo, impressionados. Nossa, Lucas, que presença, que voz! Você tem algo diferente, uma luz que sai de você quando canta, disse um deles. E foi a vez dos jurados, que foram ainda mais enfáticos em seus elogios. Você tem um dom de Deus, isso é visível para todos. Não é apenas técnica, embora você tenha muita qualidade, mas há sentimento, há verdade no que você canta. Dá para ver que você vem de uma base muito sólida, de uma história bonita. É raro ver um jovem com tanta maturidade e talento assim. Você nos emocionou e mostrou por que merece estar aqui. Lucas, muito humilde, agradeceu a todos e deu toda a glória a Deus. Falou da sua família, da sua igreja, do curso de música e, principalmente, do grupo Lírios dos Vales, citando Mateus, Sara, Débora e Ana Clara como seus grandes parceiros e alicerce de tudo o que ele sabia fazer. Naquele momento, ele teve a certeza de que estava cumprindo seu propósito.
Tinha saído da sua cidade pequena, filho de obreiros, com um sonho simples, e agora estava ali, sendo aplaudido por todo o Brasil, mostrando que os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Ele passou da primeira fase com uma das maiores notas da noite. E, enquanto voltava para o camarim, sentiu que, apesar da distância, levava consigo o amor de Sara, a amizade de Mateus, Beatriz e Ana Clara e a fé que eram seus maiores ingredientes para brilhar cada vez mais. Uma nova canção. Capítulo 8. Caminho de vitórias e corações conquistados. Depois da primeira apresentação, a caminhada de Lucas pelo concurso se transformou em uma sequência de conquistas. Sempre preparado, estudando cada canção com dedicação e orando antes de subir ao palco, ele foi avançando de fase em fase com muita tranquilidade e merecimento. A cada semana, um novo desafio. Estilos musicais diferentes, arranjos especiais e até apresentações acompanhadas por orquestras. Mas para Lucas, tudo era motivo para se superar e fazer o seu melhor. Levando no coração cada um dos seus amigos do Lírios dos Vales, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara. Os jurados já não tinham dúvidas. Ele era, sem sombra de dúvidas, um dos candidatos mais fortes, se não o principal nome para levar o grande prêmio. Você tem tudo que um grande artista precisa, dizia um dos jurados com admiração. Voz, técnica, presença, carisma e, acima de tudo, uma alma que se entrega na música. Você é completo, Lucas. É difícil encontrar alguém com tantas qualidades assim. E não eram só os jurados que percebiam isso. O público de todo o país, que acompanhava pela televisão e pelas redes sociais, tinha se rendido completamente ao talento e à história daquele jovem. Lucas ganhou o coração de milhões de pessoas. As mensagens de apoio, os comentários e os votos vinham de todos os estados. As pessoas se identificavam com a sua simplicidade, com a sua fé e com a sua humildade, características que ele nunca deixou de lado, mesmo com toda a fama repentina. Para o Brasil inteiro, ele já era muito mais do que um participante. Era um artista completo, completo na arte e completo no coração. Enquanto isso, lá na sua cidade, a vida também tinha mudado um pouco, mas de uma forma muito especial. Todos os domingos e todas as noites de apresentação, a igreja ficava pequena para tanta gente. A família de Lucas, os amigos do grupo Lírios dos Vales, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, os outros membros da igreja, amigos e vizinhos, todos se reuniam no salão principal, levavam cadeiras. Enchiam o espaço e acompanhavam tudo na tela grande que tinham montado especialmente para aquilo. Era um momento de festa e de oração. Quando Lucas aparecia na tela, um silêncio tomava conta de todos. Quando ele começava a cantar, muitos fechavam os olhos, acompanhando a melodia com o coração, e quando ele recebia as notas e os elogios, era uma salva de palmas. Gritos de alegria e abraços coletivos. Seus pais, com os olhos sempre marejados, sentiam uma gratidão imensa a Deus. Ver o filho, que cantava escondido no quarto, agora ali, sendo aplaudido por todo um país, era prova viva de que os sonhos de Deus se cumprem. E Sara, ela estava sempre lá, na primeira fila, ao lado dos pais de Lucas. Vestia uma camiseta com o nome dele, segurava uma bandeira, a cada apresentação, vibrava como se estivesse ao lado dele no palco. Mateus, com a sua calma de sempre, explicava os detalhes das músicas para os outros. Débora, cheia de animação, era quem mais gritava e comemorava cada vitória, e Ana Clara, com um coração sensível. Sempre tinha os olhos cheios de lágrimas de orgulho ao ver o amigo brilhar. Mesmo distantes, o amor e a amizade que os uniam eram visíveis até para quem assistia. Nas entrevistas, Lucas sempre mencionava sua família, a sua igreja e, com muito carinho, citava o grupo Lírios dos Vales, nomeando um por um Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, deixando claro que eram eles a sua base, a sua história e a sua maior motivação. Essa postura só fazia o público gostar ainda mais dele, admirando seus valores e a sua integridade. Com cada fase vencida, a certeza crescia. Lucas estava na grande final. Ele era um dos 2 últimos candidatos que iriam disputar o grande prêmio. A expectativa era enorme, tanto na televisão quanto na sua cidade natal, onde Mateus, Sara, Débora e Ana Clara já se preparavam para torcer ainda mais forte. Todos tinham a certeza de que, independentemente do resultado final, ele já era um grande vencedor, pois tinha levado sua mensagem, a sua fé e o seu amor para todos os cantos do Brasil. Mas no fundo, no coração de cada um, havia uma esperança grande.
ver aquele menino, filho de obreiros, que começou sonhando em apenas servir a Deus cantando, conquistar o país inteiro e sair como grande campeão. A grande final estava chegando e Lucas se preparava para o momento mais importante de todos, sabendo que não estava sozinho. Carregava consigo a torcida, a oração e o amor de todos, especialmente dos seus amigos e parceiros de vida: Mateus, Sara, Débora e Ana Clara. Uma nova canção. Capítulo 9. A vitória e a grande revelação. O dia da grande final finalmente chegou. O clima no teatro onde acontecia a última etapa era de pura emoção e expectativa. As luzes brilhavam mais fortes, a plateia estava lotada e milhões de pessoas em todo o Brasil acompanhavam cada segundo pela televisão. Lucas estava calmo, mas com o coração cheio de gratidão. Ele sabia que já tinha vencido só por estar ali, mas ao mesmo tempo, sentia que Deus tinha preparado algo ainda maior para aquele momento, levando no pensamento cada um dos seus amigos: Mateus, Sara, Débora e Ana Clara. Quando chegou a sua vez de subir ao palco, ele respirou fundo, fez uma oração silenciosa e começou a cantar. Escolheu uma canção que falava sobre caminhada, amizade e a fidelidade de Deus. Uma música que parecia contar exatamente a sua história e a história de todos eles. Sua voz soou ainda mais potente, mais doce e mais comovente do que em todas as outras apresentações. Cada nota era carregada de sentimento, de fé e de toda a trajetória que ele tinha vivido, desde os ensaios no quarto, passando pela formação do grupo Lírios dos Vales ao lado de Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, até chegar ali, na frente de todo o país. Ao terminar, a plateia inteira se levantou, aplaudindo de pé por longos minutos. Os jurados, visivelmente emocionados, não pouparam elogios. "Lucas, você nos deu uma aula de arte e de como ser humano", disse um deles com a voz embargada. "Hoje você esteve perfeito. Técnica impecável, emoção à flor da pele e uma presença que encanta a todos. Você não é apenas um vencedor deste concurso, você é um presente para a música brasileira." Depois de uma espera que pareceu durar uma eternidade, chegou o momento mais esperado. O apresentador abriu o envelope com o resultado, olhou para Lucas e anunciou com toda a força: "O grande campeão deste ano, com a maior votação da história do nosso concurso, é Lucas." Uma explosão de alegria tomou conta do lugar. Lucas caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lá na sua cidade, na igreja, a festa foi ainda maior. Mateus, Sara, Débora e Ana Clara se abraçavam pulando de alegria ao lado de toda a congregação. Havia gritos, lágrimas de felicidade e muita oração de agradecimento. Seus pais se abraçavam, emocionados, e Sara, com o coração transbordando de amor e orgulho, só sabia sorrir e agradecer. Como prêmio, além do troféu e da consagração, Lucas ganhou o que era o sonho de qualquer artista: um contrato exclusivo com uma das maiores e melhores gravadoras do país para gravar o seu primeiro trabalho oficial, que seria distribuído e divulgado para todo o Brasil. Alguns dias depois, após cumprir todos os compromissos na capital, Lucas voltou para casa. Mas o que ele encontrou ao chegar foi algo que ele jamais poderia imaginar. Toda a cidade estava nas ruas, carros enfeitados, faixas de boas-vindas e uma multidão esperando por ele na porta da igreja. Mateus, Sara, Débora e Ana Clara estavam na frente, segurando uma faixa enorme com os dizeres: "Bem-vindo ao nosso campeão." A festa foi grandiosa, preparada com muito carinho por todos que o viram crescer. Houve música, comida, discursos e muita alegria. Lucas foi abraçado por todos, recebeu homenagens e ouviu de cada pessoa o quanto ele era motivo de orgulho. Já no momento principal da festa, diante de todos os amigos, familiares, membros da igreja, do grupo Lírios dos Vales, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, e, claro, de Sara, seu grande amor, Lucas pediu a palavra. Segurava o troféu nas mãos, mas o seu olhar brilhava ainda mais por causa do que ele iria dizer. "Eu só tenho a agradecer a Deus, que me deu o dom, e a cada um de vocês, que sempre acreditou em mim", começou ele, com a voz forte e emocionada. "Muitos acham que meu prêmio é só esse troféu ou só a minha carreira que está começando. Mas para mim, o meu maior prêmio sempre foi e sempre será ter vocês ao meu lado." Ele olhou diretamente para os amigos do grupo, que estavam ali sorrindo, curiosos, e fez a sua grande revelação, que deixou todos eufóricos. "Muitos sabem que ganhei um contrato para gravar meu primeiro disco por uma grande gravadora nacional.
Mas o que ninguém sabe ainda é que, durante esses dias em que estive fora, eu conversei muito, negociei, com muita oração, consegui convencer os diretores da gravadora sobre uma coisa muito importante para mim. Eu não vou seguir carreira sozinho. A multidão fez um silêncio cheio de expectativa. Lucas sorriu, olhou para cada um dos amigos. Mateus, o amigo calmo e fiel. Sara, o amor da sua vida. Débora, cheia de energia. E Ana Clara, com seu coração sensível, e continuou. Eu pedi e eles aceitaram de coração. O contrato não é só para mim. Eu levei todo o trabalho de vocês. Mostrei o talento de cada um, a nossa união e a nossa história. E agora, o contrato é do Grupo Lírios dos Vales. Nós vamos gravar juntos, vamos levar a nossa mensagem juntos e vamos construir a nossa carreira, exatamente como sempre sonhamos, unidos, servindo a Deus e levando a nossa música para todo o Brasil. Por um segundo, ninguém acreditou no que ouvia, mas logo em seguida, uma alegria imensa tomou conta de todos. Gritos, palmas e lágrimas de felicidade tomaram conta do lugar. Mateus, Sara, Débora e Ana Clara correram para abraçar Lucas, emocionados e imensamente gratos. Eles sabiam que, se não fosse por ele, por essa atitude de coração enorme e por esse amor que ele tinha por eles e por tudo que construíram juntos, aquela oportunidade jamais teria surgido. Naquele momento, todos entenderam por que Lucas era tão especial. Ele tinha vencido o concurso, tinha conquistado o país, tinha o amor de Sara e o respeito de todos. Mas, acima de tudo, ele provou que o sucesso verdadeiro é aquele que se divide, que a glória pertence a Deus e que os amigos verdadeiros são para sempre. A história de Lucas, o menino que sonhava em cantar no grupo de louvor, se tornou a história de um grupo abençoado. Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara, que iria brilhar muito mais, levando fé, amor e música por onde quer que passassem. E assim, com a certeza de que estavam no caminho certo, eles sabiam que aquele dia não era o fim, mas sim o começo da maior e mais linda jornada das suas vidas. Uma nova canção. Capítulo 10. O futuro, fé, amor e união. Os anos se passaram, o tempo trouxe novas histórias, cabelos um pouco mais grisalhos e muita sabedoria, mas uma coisa permaneceu exatamente igual: o coração e a união do grupo Lírios dos Vales, formado por Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara. O sucesso nacional, os discos gravados que venderam milhões de cópias, os prêmios recebidos e os palcos lotados em todos os estados do Brasil nunca mudaram a essência de ninguém. Pelo contrário, tudo que conquistaram foi sempre usado como uma ferramenta para levar a mensagem de Deus ainda mais longe e para fortalecer os laços que os uniam desde a época dos primeiros ensaios na igreja. Lucas e Sara foram os primeiros a selar diante de Deus e de todos o amor que havia nascido entre hinos e dedicação. O casamento foi uma festa inesquecível, realizada na própria igreja onde tudo começou, cercados de amigos, familiares e de toda a comunidade que os viu crescer. A união dos dois foi grandemente abençoada com o nascimento de 3 filhos lindos, que cresceram ouvindo música desde que eram bebês, acompanhando os pais nas viagens e nos ensaios, e já demonstrando desde pequenos, que também carregavam aquele dom e aquela fé no coração. Lucas e Sara construíram uma família alicerçada nos princípios do Senhor, onde o respeito, a gratidão, a união e o amor eram o centro de tudo. Mateus e Débora, que haviam descoberto o amor um pelo outro ainda no início da caminhada do grupo, seguiram juntos em todas as estações da vida. Casaram-se em seguida, também na presença de todos, e tiveram 2 filhos alegres e saudáveis, que cresceram como se fossem irmãos das crianças de Lucas e Sara. Mateus, com a sua calma e sabedoria de sempre, se tornou um exemplo para muitos jovens, e Débora, com toda a sua energia e alegria, continuou contagiando a todos por onde passava, mantendo sempre o brilho no olhar de quando era adolescente. Ana Clara também formou uma família abençoada e estruturada. O seu casamento foi repleto de amor e comunhão, e Deus lhes presenteou com 3 crianças lindas e muito inteligentes, que cresceram correndo pelos corredores da igreja e participando ativamente de todas as atividades da congregação. Ana Clara nunca perdeu a sua sensibilidade e o seu jeito doce de ser, sendo sempre um porto seguro para os amigos e para todos que a conheciam. Mesmo com todas as vidas ocupadas, com carreiras sólidas, muitos discos lançados, turnês pelo país e responsabilidades como pais e cidadãos, Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara nunca se afastaram uns dos outros. Nem tampouco se esqueceram das suas origens e da sua missão principal.
E o mais bonito de tudo, todos continuavam firmes, servindo regularmente na igreja local e atuando no ministério de louvor, exatamente como quando eram apenas jovens cheios de sonhos e vontade de servir. Não importava o tamanho da fama ou o reconhecimento que tinham fora. Dentro da sua congregação, eles continuavam sendo os mesmos obreiros, os mesmos amigos, os mesmos servos humildes que amavam estar na casa de Deus. Continuavam a ensaiar, a preparar novos hinos, a ensinar e a incentivar os jovens que chegavam e a participar de todas as reuniões e eventos com a mesma dedicação e amor do início. Muitos domingos, era possível ver uma cena que aquecia o coração de qualquer um que visse. No palco principal, o grupo Lírios dos Vales, já crescidos e com histórias vividas, cantando e adorando a Deus com a mesma entrega e alegria de anos atrás. E logo abaixo, ou até mesmo ao lado deles, nos corais e nos grupos de jovens, estavam os seus filhos, crescendo no mesmo caminho, aprendendo com os exemplos dos pais e dando continuidade àquela linda história de fé e música. A vida deles foi repleta de momentos felizes, vitórias e também aprendizados nos momentos difíceis, que sempre enfrentaram juntos, orando pelos outros. Tiveram muitas celebrações, viagens em família, encontros de confraternização, comemorações de datas especiais, aniversários, batismos, casamentos e conquistas. Sempre estiveram presentes uns na vida dos outros, dividindo alegrias, compartilhando lutas e celebrando cada vitória como se fosse uma conquista de todos. Ao olhar para trás, para os seus dias de adolescência, Lucas sentia uma gratidão imensa transbordar do seu coração. Ele tinha conseguido muito mais do que um dia sonhou. Realizou o seu desejo de cantar para Deus, levou a sua mensagem e a sua fé para o país inteiro, construiu uma família linda ao lado do amor da sua vida, Sara. Manteve ao seu lado seus amigos mais queridos e fiéis, Mateus, Débora e Ana Clara, e, acima de tudo, permaneceu fiel ao chamado que receberá ainda menino. E assim, a história do Lírios dos Vales, Lucas, Mateus, Sara, Débora e Ana Clara se tornou muito mais do que uma história de música, sucesso ou fama. Tornou-se um exemplo vivo de que, quando se caminha com Deus, com humildade, amor ao próximo, amizade verdadeira e fé inabalável, os sonhos se realizam, os laços permanecem e a felicidade se torna eterna. Eles provaram que o verdadeiro sucesso não é apenas o que se ganha, mas sim o que se constrói, com quem se caminha e para quem se vive. Fim.